Caio estudou direito. Isso é evidente que o juiz tem que se manter distante de casos como esse, não? Não, em termos, Edgar, porque é o seguinte, com a revolução tecnológica, né, a oralidade dos despachos pessoais entre o julgador e o acusador, portanto entre juiz e promotor, que se davam aí nos gabinetes, ela foi substituída pela privacidade dos aplicativos de mensagem. Portanto, trata-se de conversa privada como sempre foi. E ainda tem aí a agravante colocada numa das notas lidas pelo Vini, da questão da proximidade, da amizade entre os membros da Força Tarefa. Esse episódio aí, batizado de Vaza Jato, ele é reflexo do apagão moral da esquerda, para usar uma expressão consagrada pela nossa colega Vera Magalhães. Isso aí é um mix de cegueira ideológica, jornalismo militante e antipatriotismo. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Eu sempre reitero isso. O que foi essa conversa entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol? Eles falam sobre ações penais, né, e discutem a melhor estratégia para acusação e julgamento. De quem? De pais de família trabalhadores? Não, de bandidos, pô. Então, assim, é no máximo uma conversa criminal, não é uma conversa criminosa. Então são adjetivos aqui bem distintos. O criminal é relativo a crime, criminoso é relativo à prática do crime, denota inclusive envolvimento no crime. E como bem trouxe aí o Zé Maria Trindade, a gente precisa lembrar o que é a Lava Jato. A Lava Jato é uma força-tarefa de combate ao maior esquema de corrupção da história, do Brasil não, da humanidade. Né? Então uma força-tarefa, ela pressupõe o quê? Esforços coordenados na busca pela justiça. Então é muito natural que o juiz Sérgio Moro, na qualidade de responsável por essa força-tarefa, ele coordenasse e colaborasse com esses esforços, visando o quê? Celeridade e efetividade judicial. Imagina que sonho isso, uma justiça ágil e que funciona, isso é o sonho de todo brasileiro de bem. O único crime, no caso dessas mensagens que vieram à tona, é a violação não autorizada de conversas particulares de duas autoridades públicas, né, o hacking, né, por assim dizer. E tem um outro ponto, a sua divulgação panfletária, ela não é crime, é só mau caratismo e jornalismo militante mesmo. Mas assim, bom, beleza, como você bem colocou, as conversas vieram à tona, elas estão lá. Vamos especular que sejam todas integralmente verdadeiras, né? Vamos falar do trecho que mais importa, que é sobre as provas do caso Lula, né? O que foi discutido ali nessas conversas não foi a licitude e a pertinência das provas, mas se elas eram robustas o suficiente para resistir a um processo judicial que sofria pressões políticas e sociais inéditas para que não prosperasse. Nunca antes na história desse país, Edgar, houve uma campanha tão articulada para livrar um criminoso da cadeia, como no caso Lula. Você tinha atores globais engajados, havia intelectuais engajados, a elite do magistério acadêmico, né, portanto, o corpo docente das universidades estava todo engajado, toda a inteligência progressista, os idiotas úteis, aí na acepção soviética do termo, o sindicalismo pelego, era todo mundo junto por Lula livre. E Lula livre, a gente já falou aqui, é uma narrativa mentirosa. As provas que incriminam o Lula, que aliás foram habilmente colhidas e dispostas pela força-tarefa da Lava Jato, elas foram examinadas por outros 19 juízes naturais, além do Sérgio Moro. Você tinha 3 desembargadores no TRF4, 5 ministros no STJ e 11 ministros no STF, 8 dos quais nomeados por Lula e Dilma. Então assim, e aí o outro ponto, sobre provas nos crimes de colarinho branco. É claro que em todos esses casos de crime de colarinho branco, as provas elas não costumam ser cabais, porque não existe recibo de propina. Corrupção não é lançada no livro caixa. Você não abate do imposto de renda o que você fez de lavagem de dinheiro. Então, o máximo que você pode fazer é verificar o batom na cueca, mas você não flagra o ato em si. Só fazendo uma complementação aí ao que a gente colocou. Eu acho assim, informação ela pressupõe credibilidade, né? E aí eu queria fazer só algumas considerações sobre o Glenn Greenwald, que é um dos autores dessa matéria, ele é fundador desse panfleto aí, The Intercept. E também, só para pontuar também, eu tive o prazer de conhecer o Glenn no programa Pânico, e eu faço questão aí de preceder a crítica com elogios, porque ele é um cara extremamente gentil, inteligente e muito corajoso. Mas é um jornalista militante. E
nada contra a militância, desde que ele a reconheça e a assuma perante o grande público, né? Todos os ouvintes aqui da Jovem Pan sabem que eu sou escancaradamente de direita, me considero politicamente conservador e inclusive já abri os meus votos tanto na eleição de 2016 quanto de 2018. Né? O Glenn, por sua vez, ele já deu entrevista à CNN por ocasião do processo de impeachment da Dilma, afirmando que o afastamento da presidente era ilegítimo e antidemocrático. Mais pra frente ele começa a utilizar inclusive a nomenclatura do golpe, essa narrativa. Some-se a isso o fato dele viver em união homoafetiva com o David Miranda, que é militante LGBT, filiado ao PSOL e suplente de Jean Willis, você já percebe que ele é tão de esquerda quanto eu sou de direita, com a diferença que eu tenho uma relação um pouquinho mais transparente com o público. Eu queria ler para o ouvinte da PAN um tweet do Glenn Greenwald. Olha isso aqui. Ironicamente, as mesmas pessoas que divulgaram as conversas privadas de Lula agora estão tentando se colocar como vítimas de uma terrível invasão de privacidade. Lembra? Vamos lá, fazer a distinção básica. No caso do grampo do Lula e Dilma, é uma interceptação telefônica judicialmente autorizada, pessoal. A controvérsia naquele caso específico é que houve o vazamento de um trecho, alguns minutos além do horário da ordem judicial, que suspendia a gravação. Isso muda tudo, né? Não, isso torna a validade jurídica discutível, mas vamos lembrar que o STF, portanto o grau máximo da justiça brasileira, suspendeu a nomeação do Lula como ministro. Ele não conseguiu faturar o foro privilegiado e não conseguiu escapar da Lava Jato. Não só isso, o Moro não foi condenado pelo Conselho Nacional de Justiça por esse ato. Portanto, a gente tem a resposta para a sua pergunta, Edgar. Não foi nem ilegal, nem imoral. A comparação, ela é sem cabimento, porque no caso da Lava Jato, você tem um grampo autorizado. Desculpa, o último ponto é o seguinte, por mais que a gente fale de relação homoafetiva do Glenn com o David, nada disso apaga o que é fato. A gente começa a se preocupar com esse tipo de perfumaria para desviar a atenção do que realmente interessa. O vazamento de mensagens que são, sim, escandalosas por parte do judiciário brasileiro. Não são Vamos focar nas mensagens? Não são escandalosas, e falar das relações pessoais é importante para traçar o perfil, mas vamos ficar no objetivo então. A verdadeira opinião do Glenn Greenwald, ela transborda nas suas manifestações públicas. Olha o que ele diz sobre essas autoridades que tiveram as conversas hackeadas. Abre aspas para o Glenn. Os promotores da Lava Jato não são vítimas, eles são o oposto. Qual é o oposto de vítima, Edgar? O oposto de vítima é agressor, é algoz. Agressor de quem? Dos maiores corruptos do Brasil? Ó a Lava Jato em números, 429 réus, 159 condenados, 2.249 anos de penas, 13 bilhões de reais em recuperação. Vamos voltar aí para o Paulo Guedes, então, de todos os piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil, o Intercept, o Glenn, que é ir atrás de quem? Dos homens mais corajosos da República. Quem que se insurgiu contra a cleptocracia pela primeira vez para colocar os poderosos atrás das grades? Mas, Caio, políticos de todos os partidos, os maiores empresários do Brasil. Isso não é jornalismo, isso não é imparcialidade.